Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho, e estamos nós aqui, mais uma vez, reiniciando as nossas tarefas, o nosso encontro e as nossas reflexões. Hoje, na terça-feira, antes de iniciarmos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito, nós optamos por fazer um painel das religiões no mundo. E a semana passada trabalhamos um tanto e essa semana continuamos ainda dentro desse contexto de analisar um pouquinho das religiões para entendermos tudo isso que envolve a humanidade. Agradecemos a companhia dos amigos Ivete, Márcia, Flávio, Jane, Neuza, que estão conosco nesse instante, Tânia, Iara, sejam todos bem-vindos, Márcia assiste, Célia, sejam todos bem-vindos, é uma alegria, Eliane conosco também, Dilza. Vamos à nossa prece, depois continuamos conversando com os amigos, Marta, Jaqueline, Terezinha, o nosso grupo inteiro, caso que eu já me apropriei, né? Nosso grupo, Terezinha, Laura, Selma, sejam todos bem-vindos, é sempre uma alegria, 1000 corações subindo, muita energia no ar, para todos aqueles que possam então estar conosco, Júlio César também, Júlio também. Nós agradecemos a companhia, Carol, e vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, e que de alguma sorte, Pai, possamos ser bem intuídos, bem inspirados pelo mundo espiritual amigo, a fim de que consigamos, sim, realizar as tarefas que precisamos, a fim de termos nortes para o nosso caminhar, o nosso existir. Que Jesus, o Mestre amado, nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bem, amigos, nós vimos na semana anterior a respeito das religiões no mundo. Nós vimos desde a era primitiva, o homem ainda politeísta, apegado a muitos deuses, deuses que eram representados nas forças da natureza. Vimos várias tradições de religiões anteriores à chegada do Cristo, que tinham essa característica e muitas ainda são vigentes até hoje. Mas, como a história anda, caminha, nós também chegamos à época do Cristo. Foi aí que nós paramos a semana passada, na chegada da época do Cristo, falando das religiões. Passamos pelo budismo, pelo hinduísmo, shintoísmo, todas as religiões de 5, 6 séculos antes de Cristo. E agora o cristianismo chega. E ele chega na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, na presença de Jesus na face da terra, embora Jesus não tenha estabelecido nenhuma religião. E a mesma palavra cristianismo não foi sugerida por Jesus, ela vem depois com atividade lá no Atos dos Apóstolos, após a crucificação, a ressurreição de Jesus. Mas nós vamos ver então que o cristianismo tem sim como, claro, como o norte, Jesus Cristo, o Salvador. Essa é a ideia do cristianismo. Jesus é o Salvador. E tem mais de 2 bilhões de adeptos no mundo. Então, uma religião que surgiu e cresceu muito. A ideia do pensamento do Cristo, dos ensinos do Cristo, confortaram pessoas e chegaram até todas essas pessoas da melhor forma possível. Boa noite, Ana Maria, boa noite, seu Antônio, que estão chegando conosco, Mara também, Cleusa, que Deus nos abençoe e nos possibilite as mais belas reflexões, porque o assunto é muito interessante. Rosa, boa noite, Lourdes, boa noite. Então vamos falar um pouquinho desse cristianismo, né, representado por Jesus, por sua pessoa, vida e obras. Então o cristianismo, ele tem como ensino, como norte, como cartilha, o cristianismo tem então a pessoa de Jesus, sua vida e suas obras, seus ensinos, sua vida e suas obras, para o nosso conforto, para o nosso aprimoramento.
Jesus é tido como o Messias, o enviado de Deus, que é que o próprio povo hebreu esperava. Então, eles sempre esperaram nas tradições que viria o Messias, aquele que traria a ajuda, a salvação, enfim, a ideia do Messias sempre foi algo importante para as pessoas já dentro daquele judaísmo. E ele é tido dentro do cristianismo como Deus feito homem para salvar toda a humanidade. Então daí nós vemos aquelas expressões Santa Maria, Mãe de Deus, né? Que oração que surgiu depois dentro do cristianismo. Nós vamos ver a questão da Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então seriam três em um, uma única força, um único poder, um Deus se manifestando nessas variações. Então isso tudo é para que a gente observe, né? Para que a gente entenda esse movimento que Jesus trouxe à face da terra. Mas interessante é que Jesus não deixou nada escrito. Ele nunca escreveu nada, nunca escreveu coisa alguma para ninguém. Ele simplesmente falou e exemplificou. Mas aqueles que o ouviram foram capazes, muitos deles, de registrar para não esquecer. E graças a esses que tiveram o cuidado de registrar para não esquecer e poder então passar mesmo como ensino a outras pessoas, é que nós temos um acervo desses conhecimentos, embora uma parte ínfima, porque muito daquilo que Jesus falou ou fez está às escondidas, está às ocultas, ou ainda nós não tivemos acesso. Então o cristianismo, ele usa textos do Antigo Testamento, sim, porque usa a Bíblia como um todo. O cristianismo traz a Bíblia como um todo, então toda a sua parte, Antigo Testamento e Novo Testamento. É o composto inteiro que o cristianismo estuda. E o Novo Testamento, na Bíblia, é a parte exatamente da vida e da missão de Jesus. Antes são profetas, são cânticos, são salmos, história do povo, crônicas, está tudo relatado ali, reis, está tudo relatado no Antigo Testamento, desde mesmo as obras de Moisés, tudo no Antigo Testamento. Porém, o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, como nós conhecemos hoje, é a parte que fala essencialmente de Jesus, sua vida, sua missão, e depois as obras dos seus seguidores. Quando nós vemos a expressão evangelhos, e é isso que contém o Novo Testamento, 4 evangelhos, né, que são os evangelhos chamados sinóticos. Muitos outros evangelhos existiram, porém, eles não foram concordes entre si, foram deixados de lado e muitos até tidos como apócrifos. Mas, quer dizer, não são aceitos, não são verdadeiros ou não são inspirados, enfim, foi uma colocação que foram os homens estabelecendo. Mas predominaram 4 evangelistas que compõem, então, os evangelhos do Novo Testamento. E esses evangelhos, qual a finalidade deles? Orientar a vida daquelas primeiras comunidades cristãs. Então, aqueles primeiros núcleos cristãos que se formaram em cima dos ensinos de Jesus, que são os evangelhos, a boa nova, o ensino novo, aquilo que Jesus trouxe como um bom conteúdo. E nós vamos ver também no Novo Testamento, né, na segunda parte da Bíblia, além dos evangelhos, nós vamos ver o Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos é um livro em sequência dos 4 evangelhos, que fala da organização e da vida na igreja primitiva. Então, se nós queremos saber
de como era o movimento cristão nos seus primórdios, a igreja primitiva, aquilo que se organizou logo após a aparição de Jesus, né? A sua materialização e depois a sua despedida, a tarefa dos seus apóstolos, está tudo em Atos dos Apóstolos. Nesses Atos dos Apóstolos nós vamos ver o movimento deles, o trabalho deles para fundar então a igreja primitiva, que depois passam a ser conhecidos como cristãos, porque seguiam os ensinos do Cristo. E aí surge, por tabela, a questão do cristianismo como uma doutrina. Também no Novo Testamento, nós vamos ter as cartas dos apóstolos, em sequência. E essas cartas dos apóstolos, nós temos cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de Tiago, são cartas que eles enviavam para as igrejas, como nós temos visto nas nossas quartas-feiras, sempre nós temos lá um versículo de uma carta. E era isso que eles levavam de uma igreja para outra como orientação àqueles trabalhos. Então eram orientações práticas àquelas primeiras comunidades que estavam surgindo. Por último, nós vamos ver, após as cartas, nós vamos ver ainda dentro do Novo Testamento o Apocalipse, um livro chamado Apocalipse. E é interessante porque muitas pessoas têm a ideia de que a palavra Apocalipse significa o caos, a destruição, e não é nada disso. A palavra Apocalipse simplesmente significa revelação. Algo que estava sendo revelado, algo de um futuro que estava sendo revelado por João. Então o Apocalipse mostra a luta da igreja contra as forças perversas que dominavam e dominam o mundo. Não é o fim do mundo, como diz a Cidinha, né? Não é o fim do mundo, não. Não tem nada de fim de mundo no Apocalipse. Está mostrando uma luta entre duas forças na face da terra. A luta da igreja na proposta do bem, da fraternidade, da harmonia com as pessoas, para o mal que imperava na terra. Vamos lembrar o que é o mal? Segundo o livro dos Espíritos, a ausência do bem. Então, a mensagem do Cristo prega o bem, solicita que façamos o bem, que possamos vivenciar o bem, vivenciemos esse bem no nosso dia a dia. No entanto, o comportamento humano, pela materialidade terrena, pelo envolvimento dessas questões materiais, essa condição humana nos coloca ausentes da estrutura do bem. Então, o mal representa exatamente a ausência do bem. É o engano, é a torpeza, é a materialidade. É isso que o homem, de alguma forma, então, está vivenciando. E é isso que narra a obra, o Apocalipse. Depois, a Igreja Católica, quando é que ela vai surgir? Porque nós estamos falando de cristianismo. Esse cristianismo vai se partir, vai se fracionar em vários tipos de igrejas. A primeira que surge dentro do cristianismo, que era a ideia do Cristo pura, sem qualquer ritual, sem qualquer estrutura de sacramentos ou dogmas, não havia isso na fala de Jesus. Mas os homens se organizaram em comunidades e as comunidades exigiram dos homens regras. Claro que se os homens vinham de comportamentos outros que eles já conheciam, que eles já tinham experimentado, é natural que esses comportamentos ele agora agregasse alguma coisa, porque é muito difícil deixar um comportamento anterior por um comportamento novo. Se abrir mão do homem velho é muito difícil. Então é muito mais fácil nos adaptarmos ao novo, ainda que ele tenha pinceladas, e talvez muitas pinceladas, daquilo que é o velho e que já conhecemos de há muito tempo. Assim,
Quando é que surge então a Igreja Católica, que tem como norte Jesus? O Gil está dizendo, as pessoas se apegam no materialismo e vão se perdendo e distanciando do bem. Exatamente. Porque o materialismo, querer coisas materiais, viver o mundo material, não tem nada de mal. Desde que não façamos disso a prioridade do nosso existir. E não entendamos que a nossa vida é só essa. Porque equivale tudo nesta vida para ter. Nós esquecemos que somos um ser em evolução. Cada um de nós é um ser em evolução. Então, precisamos sim da vida material, do bem-estar, do trabalho, mas nós precisamos buscar também esse lado que transcende a materialidade terrena. Então vamos lá ao cristianismo, quando é que ele surge? Ele surge no ano 313 depois de Cristo. Então 3 séculos praticamente, do 2º para o 3º século é que surge o cristianismo, o catolicismo na face da terra. Até então eram os cristãos, seguidores do Cristo. E aí há uma estrutura de igreja maior, que é quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado romano a partir do decreto do imperador Constantino. Constantino tinha interesse, porque muitas pessoas estavam se convertendo às ideias do Cristo, inclusive trabalhadores, escravos, e Roma era uma amálgama de pessoas de todas as nações que ali estavam. Era mais fácil ao imperador dar carta branca para que essas pessoas pudessem exercer a sua fé, experienciar a sua transcendência, a sua religiosidade num testemunho de fé, do que ele criar inimizade com estas pessoas, porque ele dependia delas, o progresso de Roma dependia do povo, e o povo estava tendencioso para esse caminho. Então foi onde ele fez um decreto permitindo que se criasse esta igreja, que é católica, apostólica, romana. O nome da igreja já identifica a sua razão. Quando a palavra católica significa universal. Então, igreja católica significa dizer igreja universal. Apostólica, porque ela era formada pelos apóstolos, ela tinha o apostolado, aqueles que seguiam Jesus. E romana, porque ela teve origem ali em Roma, e nela também, nos seus rituais, foram incluídos muitos dos rituais pagãos de Roma. Mais o mitraísmo da Pérsia, toda essa amálgama formou os ritos daquela igreja católica, apostólica, romana, ou seja, Igreja Universal dos Apóstolos em Roma. É esse o título da Igreja Católica. E ela surge como nós dissemos, como ela vai seguir hierarquia do mitraísmo da Pérsia, mais as tradições romanas, ela vai ter uma estrutura clerical, ela vai ter sacerdotes, como existiam sacerdotes. Então surge, qual é a estrutura que ela ganha? Ela ganha a estrutura, primeiro, o Papa. Então é colocado uma pessoa, um sacerdote, que assume o papel maior dentro da Igreja Católica, é tido como a autoridade suprema da Igreja, é tido como bispo de Roma. O Papa, que é a autoridade maior, é o bispo de Roma e é considerado o sucessor do apóstolo Pedro. Porque Pedro foi aquele discípulo, ou aquele apóstolo, que Jesus disse que ele seria a base de tudo que ia se desenrolar em nome desse cristianismo. Então ele seria a base. Ele era o líder. Ele era aceito, ouvido, considerado por todas as pessoas. Ele era o primeiro, o escolhido por Jesus. Então o Papa, ele é tido como o sucessor de Pedro, nessa mesma posição de ser o primeiro, de ser aquele que vai ser ouvido pelos outros, que vai orientar os outros, e ele é tido, o Papa, também como bispo de Roma.
É claro que surgem os bispos e os padres nessa escala, que são os responsáveis diretos pelas diversas atividades religiosas dentro da Igreja Católica. Então surgiu uma estrutura clerical que até então não existia. E aí nós vamos até um ponto, né, surge a Igreja Romana, mas em paralelo a essa Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do próprio cristianismo, surge a Igreja Ortodoxa no século IV. Então, a Católica Apostólica surgiu no século III, depois de Cristo. Um século depois, ela partiu, ela bipartiu e deu origem à Igreja Ortodoxa. Essa Igreja Ortodoxa, que existe também até hoje, ela tem formas litúrgicas próprias, ela não segue a mesma liturgia da Igreja Católica, ela pode ter comemorações, eventos dentro do mesmo calendário, mas a forma da liturgia, da realização daquela festividade na igreja é diferente. A forma da celebração das missas, das orações é diferente. Eles permaneceram muito tradicionais nos antigos, na antiga atividade. E a Igreja Católica ela foi se modernizando. Então, as diferenças acabaram se acentuando cada vez mais. Por isso houve uma separação entre os cristãos, né? A Igreja de Roma, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja de Constantinopla, que é a atual Istambul, a Turquia. Houve essa partição entre a Europa e o Oriente Médio, lá ao final, a Turquia, que ambas dentro de um cristianismo, mas com um comportamento diferente. Seguem até hoje, têm seus líderes religiosos também, são várias diferenças. Como eu disse aqui, nós não vamos ver detalhes de cada uma, porque é muita coisa. Nós estamos fazendo assim um painel apenas para que nós tenhamos ideia de todos os fatos que envolveram e que envolvem as religiões no mundo. Surge em seguida, já e agora bem recente, século XIX, surge a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Veja, católica, apostólica, então significa universal, dos apóstolos no Brasil. Surge a Igreja Católica Apostólica Brasileira, com Carlos Duarte Costa, que era o bispo de Botucatu. Houve lá, ele não aceitou a primazia do Papa, o Papa como sendo o primeiro e líder e o discípulo de Pedro, o representante de Pedro. Ele conserva na Igreja Católica Apostólica Brasileira os ritos e símbolos católicos e não é exigido nessa igreja o celibato dos padres. Na Igreja Católica, sim, né? A Católica Apostólica Romana, sim, mas a Católica Apostólica Brasileira, os padres não precisam ser celibatários, eles podem casar, eles podem constituir família. Então essa surgiu no século mais perto de nós aqui, dentro do Brasil. É interessante nós olharmos o século XVI, onde um pouquinho atrás da Igreja Católica Apostólica Brasileira, nós vamos ter um movimento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que é provocado por Martinho Lutero, que era um padre da Igreja Católica. E é um protesto que ele faz, daí é que surge o protestantismo. Então é uma reforma protestante, ele está protestando contra algumas coisas, é um movimento que acontece de rejeição do catolicismo romano, na formatação que Roma estava apresentando ao mundo. Veja, foi lá no século IV, né? Nós estamos no século XIV, são 10 séculos depois. Muita coisa foi colocada dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e Martinho Lutero não estava concordando com aquilo que ele
estava observando. E surgiu como consequência de transformações políticas, sociais e econômicas vividas pelo mundo medieval, porque é século XVI, época da Idade Média. O que nós vemos interessante é essa igreja sempre vinculada a questões políticas, sociais e econômicas. O Cristo não tinha isso, mas as igrejas que foram surgindo estavam ali, par e passo com aqueles movimentos políticos, os reis, o poder. Era isso que nós víamos. Então Martinho Lutero, ele era da ordem dos agostinianos, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, filósofo, então eram homens que dedicavam sua vida a muitos estudos. Era um monge e era sacerdote. E ele condenava os abusos da Igreja Católica e os desmandos locais da hierarquia eclesiástica, porque na época da Idade Média a Igreja fez barbaridades por interesses políticos, sociais e econômicos. Fez barbaridades. E então ele não concorda com esse comportamento que ele estava observando. Surge, então, primeiramente, dentro dessa reforma protestante que acontece, surge o luteranismo em primeiro lugar, porque é Martinho Lutero, então formam-se os luteranos, os seguidores de Martinho Lutero. E o luteranismo vem para sistematizar e dar conteúdo doutrinário, resgatar muita coisa que Jesus tinha dito e que a igreja até então estava desvirtuando, e por isso ele não concordava. Gente, eu estou vendo alguns amigos dizendo aí da questão de travar. Aqui para nós não está travando nada, está tudo seguindo muito legalzinho, tudo perfeito. Mas tem gente dizendo que travou. Então, o conselho daqueles que já estão habituados a essas travadinhas, tem gente que sai e entra de novo no Face. Aí fica uma beleza e dá para funcionar. Só porque eu falei, o meu notebook deu uma ligeira travadinha aqui. Mas vamos seguindo então para ver que de uma estrutura, nós vimos a Igreja Católica Apostólica Romana, surge a Católica Ortodoxa, surge o protestantismo, e o primeiro ato de protesto vem com Martinho Lutero, dando origem ao luteranismo. Essa estrutura de Martinho Lutero, ela vai se partir um punhado de vezes, e cada vez porque alguém discorda ou acha algum ponto ali que não está bem posto, e por conta disso essa pessoa junta um outro grupo e resolve seguir os ensinamentos com base sempre nos ensinos de Jesus, mas aplicando de forma diferente no seu viver, com rituais diferentes. Então vai surgir a igreja calvinista, que é de João Calvino na França, um teólogo. O protestantismo radical, os chamados huguenotes. Se nós lemos uma obra espírita chamada A Noite de São Bartolomeu, esse é um livro da briga entre os católicos e os huguenotes, que eram os calvinistas na França. É uma coisa esse livro. É um absurdo o que aconteceu, porque narra ali que foram rios de sangue pelas ruas da França, porque foi guerra mesmo declarada, com morte, com agressões, com violência de todos os tipos que a gente pode imaginar, briga religiosa. Então, nós vemos aqui esses huguenotes na França, os calvinistas, e na Inglaterra eles eram chamados de puritanos, os puritanos. Veja que é um protestantismo radical, eles são extremamente sérios no trabalho que fazem. E eles imigraram para os Estados Unidos, onde eles se espalharam. E o presbiterianismo foi introduzido no Brasil, vem dessa tradição, e é introduzido no Brasil em 1859, exatamente quando também o movimento espírita surge no mundo. Chega junto o presbiterianismo,
porque a questão é ter um presbitério. Havia um presbitério, um corpo de presbíteros que dirigiam. E assim surge para nós Igreja Presbiteriana no Brasil. Surge também toda dessa linha de protestantes que nós estamos vendo, a Igreja Anglicana na Inglaterra, até hoje vigente. A rainha segue a Igreja Anglicana, ela é muito forte na Inglaterra e surgiu no século XVI, com uma total adesão ao Papa. É interessante, porque eles respeitam, né? E com a morte de Henrique VIII é que surgiu o verdadeiro anglicanismo, sem essa adesão tão clara ao Papa, mas como uma vertente do protestantismo. Surge também a Igreja Metodista. Vejam que nós conhecemos muito esses nomes. Às vezes passamos diante de um prédio e olhamos Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana e não sabemos do que trata. Então nós precisamos ter esse conhecimento e entender. Por isso que perguntaram a Kardec. O Kardec perguntou ao mundo espiritual, qual a melhor religião? E os espíritos responderam, aquilo que fizer homens melhores. Aquela que fizer homens melhores. Então, se esta religião que eu abraço me faz uma criatura melhor, ela é ótima para mim. Para o outro, talvez outra tradição que ele abrace o fará uma pessoa melhor. Por isso não há condenação. Nós temos que entender, respeitar cada uma das criaturas. Cada uma das sistemáticas religiosas que são abraçadas pelos seres humanos. Então nós vamos ter a Igreja Metodista, que é fundada nos Estados Unidos pelos irmãos John e Charles Wesley, dois irmãos que fundam essa igreja com regularidade de sua vida e seus estudos. A Igreja Metodista ela se aplica em disciplina, em estudos constantes, então tudo vertente do protestantismo. Surge a Igreja Batista, que também é bastante conhecida para nós, e ela surge na Alemanha, ainda no tempo de Lutero, com o aparecimento dos chamados anabatistas. Está vinculado, claro, à ideia do batismo, à Igreja Batista. Depois, essas nós pegamos então as religiões protestantes seculares. Vai surgir, como derivação da igreja protestante, ou vão surgir as igrejas pentecostais, que são essas que nós estamos vendo assim ganhando muitos adeptos neste momento na face da Terra. Ela surge nos Estados Unidos no século XX, dentro do metodismo, dentro da igreja metodista. Surge um outro grupo, percebam, cada vez que há algo, um movimento ou alguém que não se adequa, ele parte para uma outra formação de grupo, com uma outra nomenclatura e estabelece as suas regras próprias para viver e estudar Jesus. Porque todas são de raízes judaico-cristã. Se nós olharmos, Jesus era judeu. Muito do que ele fala está vinculado ao judaísmo. E um tanto, claro, a maior parte é aquilo que ele trouxe como a boa nova. Então a tradição das igrejas cristãs é uma tradição judaico-cristã, porque pega tudo isso. E a tese principal das igrejas pentecostais é que para se salvar não basta a conversão, não basta se converter aquela igreja, tem que passar pela segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo. Então eles estabeleceram um rito, e este rito faz parte para ser aceito, para ser introduzido nessa igreja. Em 1900, o pastor Charles Parham e os alunos da escola bíblica que estudavam Atos dos Apóstolos concluíram que o sinal característico do batismo do Espírito Santo é a glossolalia. Então, glossolalia é falar em línguas. É aquilo que muitas vezes a gente ouve dizer, naquela igreja fala em línguas. Característica das igrejas pentecostais é esta.
O batismo do adepto é um ato mediúnico, porque glossolalia é a possibilidade de falar em línguas, de uma comunicação mediúnica fora da língua normal da pessoa. Então a gente vê assistindo um culto de uma igreja pentecostal, nós vamos ver as pessoas, hoje nós temos na televisão mostrando muitos cultos de igrejas pentecostais. Nós vemos no momento de culto, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando, olhando para o alto, falando, fazendo gestos com as mãos, um se torcendo, um chorando. Isso é a glossolalia, é a possibilidade de falar em línguas, ainda que quem esteja ao lado não entenda, ainda que o próprio falante muitas vezes não entenda o que falou. Mas é uma ideia que é assim que se introduz a criatura naquela tradição religiosa. Que é a mesma ideia, vejam bem, a palavra pentecostal vem do dia de Pentecostes. Lembram-se quando Jesus deu o dom da mediunidade para os seus apóstolos e eles foram em praça pública, era um dia de festas com povos de todos os lugares e eles foram à praça pública e começaram a pregar. E a sua pregação, cada um falou numa língua ou falou diante de um grupo de pessoas estrangeiras na língua que eles podiam entender. Então foi o maior ato mediúnico registrado na Bíblia, porque não é um médium, é um grupo de médiums, né? Uma iglésias, um grupo manifestando a mensagem do Cristo em línguas diversas, a povos diversos. Esse é o dia de Pentecostes, por isso as igrejas ganharam o nome de igrejas pentecostais, porque elas têm esse tipo de vivência, esse tipo de experiência mediúnica para com todos aqueles que ali estão. No Brasil, as igrejas pentecostais, elas vieram, né, de 1907, vieram dos Estados Unidos como membro da igreja presbiteriana. Ele recebeu o dom de línguas, então era um médium, e se sentiu chamado por Deus para se deslocar para a América do Sul. Luiz Francescon, que veio em 1907 para o Brasil. E no Brasil ele começou a frequentar a igreja presbiteriana, já que ele era da igreja presbiteriana, em São Paulo. Mas ele foi expulso da igreja na ocasião por causa das ideias que ele pregava. Não havia concordância, então ele não foi aceito naquele núcleo. Claro que, ao sair de uma igreja, ele acabou fundando outra. Então, em 1910, surge a Congregação Cristã do Brasil. Em 1911, surge a Assembleia de Deus, 2 suecos que vieram para o Brasil. Em 1953, surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi fundada nos Estados Unidos em 1918, vindo da Igreja Metodista. Vejam como vão derivando de outras igrejas já existentes. É como uma árvore, né? Há uma raiz que é o cristianismo, a raiz é o próprio Cristo, o tronco é esse cristianismo, e ele vai se bifurcando de acordo com a necessidade, o entendimento das pessoas. E a ênfase das igrejas pentecostais é o poder da cura pela ação do Espírito Santo. Então existe essa condição dentro das igrejas pentecostais. E as principais igrejas pentecostais, aqui para nós, né, Brasil, é a Cruzada Brasil para Cristo, que é de 1955, a Igreja Pentecostal Cristã, que é de 1956, vejo que são recentes. Igreja Pentecostal Deus é Amor, que veio em 1962, a Casa da Bênção em 74, a Igreja Universal do Reino de Deus em 77. A Igreja Universal do Reino de Deus é a que está mais próxima de nós. E ela é a que tem feito muitos adeptos. São grandes igrejas que existem, verdadeiras catedrais. Esse grupo, né, que fundou essa igreja em 77, Igreja Universal do Reino de Deus,
Quer dizer que ela só não escreve Igreja Católica do Reino de Deus, porque a palavra universal significa católica. Mas é a mesma coisa, e está aí com seus adeptos, fazendo também o seu trabalho com base na leitura bíblica. Outras denominações também surgiram, os adventistas, com William Miller, e prega, é interessante porque o adventista, ele prega a segunda vinda do Cristo, né? E os mormons são mais difíceis para nós, mas aqui para nós, os mormons têm o título de Igreja de Jesus, dos Santos, Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Essa é a Igreja dos Mormons e foi fundada por Joseph Smith nos Estados Unidos. E qual é o relato? Que Joseph Smith foi iluminado por um anjo, teve um acesso a placas de ouro em que se revelava a história do povo de Deus na América. Então a gente vê que no fundo é uma visão, uma vivência mediúnica dele, né? A ideia de iluminado por um anjo, de ter se desdobrado, visto alguma coisa, um projeto de crescimento na América. Foi isso que Joseph Smith viu e dali surgiu então a questão dos mormons. Depois nós temos também um grupo dos testemunhas de Jeová, que tem a torre de vigia, que surgiu nos Estados Unidos, através do adventista Charles Taze Russell, e eles não aceitam a divindade de Jesus. Quer dizer, eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. Seria a mesma coisa. E não aceitam transfusão de sangue, porque eles entendem que a vida pertence a Deus. E o sangue é o fluido vital. É o que mantém vivo o ser. Então eles entendem que se a pessoa perder o sangue e vier a fenecer por causa disso, tá tudo certo, porque a vida pertence a Deus. Que colocar sangue de outra pessoa ali seria um crime contra a vontade de Deus, que era que aquela pessoa se extenuasse e viesse a óbito. São posições dentro dos contextos religiosos que são respeitados porque é o estilo de vida. Então, vejam como nós vimos tudo isso do cristianismo. Vejam como as coisas vão mudando ao longo do tempo, acrescentando, surgindo novidades. E junto com esse cristianismo surgiu também o islamismo, que é também tão falado hoje, o Islã, que é entrega a Alá, o único. Alá é o único. E o islamismo é entregar-se a esse ser único. E que também tem uma grande parcela, mais de 1 bilhão e 600 de adeptos no mundo. Uma grande parcela da humanidade segue o islamismo. O Islã, a palavra Islã significa submissão, entrega. E o verdadeiro muçulmano, ele se declara submisso ao poder da vontade suprema de Deus, que é Alá. Ele é submisso a isso. Na Península Ibérica, no século VII, Maomé, que é considerado o último dos profetas, Jesus é tido como um profeta menor, Maomé é o último dos profetas, ele recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel, mais uma vez um ato mediúnico, a revelação, e comunicou oralmente, porque Maomé era analfabeto, então foi oral aos seus discípulos. Ele também passou a tradição oral. Há um livro no islamismo, um livro sagrado, chamado Alcorão. E que significa essa palavra, ou esse livro? Que é o ditado sobrenatural registrado pelo profeta inspirado. Quer dizer, Maomé foi ditando, ele estava num transe mediúnico. Ele estava nesse transe, inspirado, foi falando e foi registrado tudo que ele falou. Então, o que contém o Corão é exatamente essa revelação que ele teve. Essa revelação que ele teve. As partes do Alcorão se chamam, então, as suratas. São os livros, né?
E muito bonita é a Surata de Miriam, que é Maria. O Corão ele fala muito de Maria. É uma figura que a gente encontra mais referência no Corão do que em outro lugar. Enfim, com a ideia do islamismo, também houve partição. Após a morte de Maomé, houve partição, formaram-se os grupos xiitas e sunitas. Então, o xiita era um grupo governado por Ali, que é o primo e genro de Maomé. Esse é o grupo xiita. Só reconhece como chefes religiosos os imãs, que são os descendentes diretos do profeta. Então o xiita é muito radical porque ele é seletivo, não é para qualquer um. Mas 10% só ocupa. A maioria do islamismo é sunita, que observa a lei do Corão, as tradições orais, os ensinamentos de Maomé e seguem os califas, que são como os sacerdotes, os representantes da religião. Então, a maioria é sunita. A jihad, que a gente ouve falar tanto, é uma guerra santa muçulmana, mas ela pode ser transformada em luta armada contra os infiéis e inimigos do Islã. Aqueles mais radicais usaram isso que seria uma guerra santa, que na verdade era uma jihad interna, era uma busca da criatura, ela guerrear contra o mal que estava nela. Era uma guerra santa, para haver uma transformação da criatura. De repente, o mundo transformou isso em outras situações, né? E surge, então nós vimos, olha, quanta coisa a respeito das religiões que vieram vindo. E surge o Espiritismo no século XIX, entrando embora sendo colocada por Kardec como uma filosofia espiritualista, no Brasil ele entra como religião desde o censo de 2010, ele está como religião. No mundo, ainda muitos lugares não tem espiritismo, como a própria França. Não é religião, é filosofia espiritualista. Então nós vemos qual é o lema dentro do espiritismo, o que é que o espiritismo prega afinal. A frase que é carro-chefe no espiritismo, que representa melhor a doutrina espírita, é essa: fora da caridade não há salvação. É esta a proposta, porque enquanto outras religiões, a salvação estaria apenas em aceitar os ensinamentos de Jesus, apenas em algum rito que pudesse introduzir aquela criatura dentro daquele grupo e assim ela estaria a salvo. E com certeza todos aqueles que estão vinculados a alguma religião estão a salvo. Estão a salvo das mazelas do mundo. As religiões normalmente colocam regras, disciplinas, dogmas, procuram conduzir as pessoas num caminho melhor. Mas o espiritismo, ele coloca como chave a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, por conta dessa expressão, muitas pessoas entenderam que caridade no espiritismo é dar coisas. Então levaram para uma caridade assistencialista, né? Assistencialista, uma caridade beneficente, que procura atender as mazelas do mundo. No entanto, a caridade que é pregada verdadeiramente dentro do Livro dos Espíritos é isso e muito mais, porque é a benevolência, a indulgência, o perdão. Então é uma questão de comportamento humano para com outros seres humanos. Então não é apenas essa caridade material. O Gil colocou doutrina espírita. Muitas vezes nós usamos essa expressão, doutrina espírita. Kardec não usou. Ele usava espiritismo. Então a tradição é espiritismo. Nós usamos doutrina espírita muito facilmente aqui no Brasil. E ela, lá em 2010, tinha a questão de 13 milhões de adeptos, era esse o número. Então não é um número tão significativo perto de um islamismo, de um
catolicismo que tem bilhões de pessoas, né, seguindo aquela doutrina. Exige um pouco mais, nem todos conseguem seguir como deveriam. E não tentam, muitas vezes não tentam seguir. E o Espiritismo não é, então, uma forma exata de religião, porque ela não tem estruturas clericais. Não existem sacerdotes, não existem figuras que possam representar esse sagrado dentro do Espiritismo. Não tem uma catedral, não tem algo que estruture como fé, não tem. Então, ele ficou, é uma religião, porque religa a criatura e a criatura a Deus, mas não é diferente das outras religiões. Então, é uma filosofia de base científica, consequências ético, morais e religiosas. É isso que é o Espiritismo. E essas são palavras mesmo do Dr. Bezerra de Menezes. Filosofia de base científica, por quê? Por que base científica? Surgiu na ciência que estuda os espíritos. Por isso é espiritismo, a ciência que estuda o mundo espiritual. O mundo espiritual. O Gil perguntando, será por causa da caridade? Se eu entendi bem, Gil, você fala da quantidade de pessoas que não seguem muito nessa caridade, no sentido de benevolência, indulgência e perdão, ela é mais dificinha mesmo, né? Enquanto a caridade beneficente apenas, assistencialista, fica mais fácil. Mas essa outra é um pouquinho mais difícil da gente aplicar. Mas, voltando então a essa definição de Espiritismo como filosofia de base científica, a base dela foram as observações dos fenômenos mediúnicos, ali que ela surge. Então era uma ciência nova que estava sendo pesquisada. E essa base, essa filosofia, que é o questionamento de tudo através da experimentação, deu como consequência a mudança ética no comportamento daqueles que começaram a compreender essa filosofia. Consequências éticas, consequências morais na forma de conduzir-se na vida e consequências religiosas no sentido da expressão da religiosidade da criatura com o Criador e com as outras criaturas. As bases da doutrina espírita são a sobrevivência do espírito depois da morte, né? Sobrevivência, porque aí é que está a ciência dela, a estudar essa sobrevivência do espírito depois da morte. E a reencarnação, que é a volta do espírito. Então vejam que a base da doutrina, agora doutrina como um corpo de conhecimento, por isso o Gil falou a expressão doutrina espírita. Quando nós estamos falando em doutrina, nós estamos falando num corpo de conhecimento, nós estamos falando num conjunto de dogmas. Mas vejam, dogmas que são para serem estudados. De um modo geral, nas religiões, os dogmas são propostas que são a base daquela filosofia religiosa, mas onde o adepto, o fiel, ele não questiona, ele cumpre. Ele não se atreve a questionar, ele cumpre. No caso do Espiritismo, e muitas vezes o Espiritismo não tem dogmas, e aí você vai ler o livro dos Espíritos e vai ver escrito lá, o dogma da reencarnação. Diz, meu Deus, tem ou não tem dogma? Se os Espíritos estão dizendo que tem. Mas é que dogma significa fundamento, pilastra. Então, existem fundamentos que sustentam o corpo de doutrina. A diferença é que os dogmas que o Espiritismo traz são dogmas para serem estudados, discutidos o tempo todo e entendidos. Então, são verdades que estão ali para serem pesquisadas. Então, a questão da sobrevivência do espírito é o grande dogma da reencarnação.
É a ida do espírito para o mundo espiritual e a volta para o mundo carnal. É essa condição que nós, que são as bases da doutrina. Tudo mais vai girar em torno disso. A ética, desenvolvimento da moral, tudo vai ser em torno disso, de sabermos que vamos para o mundo espiritual na desencarnação, nossa vida continua, somos seres imortais e voltaremos um dia do ponto em que paramos para continuar a jornada terrena com outras criaturas que estão fazendo parte da nossa experiência de evolução, de maturidade que estamos precisando desenvolver. Então vem ali qual é a origem do Espiritismo. Nós sabemos, 1857, na França, com Allan Kardec, né? O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que fez essa ciência de observação, que coletou junto com outras pessoas e organizou todos os ensinos que estavam sendo recebidos para que nós pudéssemos seguir. Então, ela surge em 57 na França, 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. É a primeira obra, é a obra filosófica. Por isso, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, no frontispício dele está lá. Filosofia espiritualista está escrito no Livro dos Espíritos. Então, surge com o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica. Em seguida, Kardec trabalhou a observação daqueles fenômenos que deram origem ao Livro dos Espíritos. E por isso, ele colocou o Livro dos Médiuns com essa observação que nós acabamos de estudar esses dias. Que é uma orientação para todos os médiuns espíritas, os centros espíritas, os grupos espíritas, a orientação para a parte fenomênica ou de experimentação está no Livro dos Médiuns. Mas isso não era suficiente. Veja que ele viu a base científica, a filosofia, a base científica, mas o mais importante, as consequências ético, morais e religiosas. E isso vem no terceiro volume, que é o que nós pretendemos começar brevemente a observar, a tirar dali alguma lição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está na terceira parte, que vem mostrar, e que é a parte no Livro dos Espíritos, a parte das leis morais que estão lá, que vai estar tudo dentro do Evangelho, que nós vamos ver. A maior comunidade espírita no mundo é a comunidade brasileira. Está aqui no Brasil. É a maior comunidade. Aqui o espiritismo ganhou uma força muito grande. E muitos companheiros brasileiros, agora fora do nosso território nacional, em outros países, em outros locais do mundo, levaram consigo esses ensinamentos. São os apóstolos da atualidade, os novos apóstolos, porque estão levando esses ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos da doutrina a respeito da nossa imortalidade, da reencarnação, para o mundo. Vários locais do mundo tem brasileiros que dão início à tarefa, são os desbravadores da atualidade. Então, o que é que, como vê o Espiritismo Deus e como vê o Espiritismo Jesus? São coisas distintas. Vejam que aí há uma diferença. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. E ele é tido como nosso modelo e guia. Como dissemos, modelo é para ser copiado e guia para ser seguido, porque já sabe o caminho. Mas e Deus? Que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta colocada lá. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é muito mais que todo mundo, que todas as coisas. É a fonte, é a inteligência suprema, maior que todas as inteligências, né? E a causa primária de todas
as coisas que vêm em seguida. Então, na codificação, aquilo que nós chamamos codificação espírita, que é o trabalho de Allan Kardec, a base, porque são várias obras de Kardec, mas há 5 obras que são os pilares para que a gente possa conhecer um pouco do Espiritismo. Pela ordem, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos ter a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, esse Céu e Inferno, embora esse nome, são estados, possibilidades de vida. Então, nós vemos que essas 5 obras, nós precisamos estudar para conhecer o Espiritismo. Nós precisamos ter o mínimo de conhecimento delas. Outras obras existem, claro, do próprio codificador, e por isso chamamos codificação espírita. Ele codificou, ele organizou todos os ensinos dos espíritos à sua época, mas não deixou fechado, porque tudo continuaria. Então outras pessoas vieram trazendo, contribuindo. Aqui no Brasil nós tivemos a felicidade de ter Chico Xavier, com quase 500 títulos de livros, enriquecendo todo esse ensino dos espíritos para nós, para que nós tivéssemos elemento suficiente de estudo e reflexão. Então, a nossa gratidão a Chico pela possibilidade que ele trouxe de fazer essa revelação do mundo espiritual, porque o trabalho do Chico é essa revelação do mundo espiritual para nós. Nós precisamos ler mais Chico, estudar mais. Falamos Chico, mas sabemos dos espíritos que se comunicaram através de Chico, trazendo essa contribuição. Então vem aí essas obras todas. Portanto, meus amigos, nós já estamos aqui no encerramento. A intolerância religiosa é crime. É crime. Nós precisamos respeitar a diversidade religiosa, porque todas as vertentes religiosas, elas têm o seu conteúdo válido para os seus seguidores, para os seus profitentes. Nós não podemos condenar nenhum nem outro. Todo mundo que está seguindo algum contexto religioso, ele está em busca de algum ensinamento. Para nós, o Espiritismo, a nossa questão ética, moral e religiosa está essencialmente 100% vinculada aos ensinos de Jesus. É isso que nós vamos ver no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, deu para a gente dar uma passeada pelas religiões, desde o seu surgimento nas épocas mais primitivas, e entendermos e aprendermos a respeitar todas as criaturas nas suas manifestações religiosas, cada um dentro da filosofia que abraça. Nós precisamos entender isso, respeitar, porque queremos também ser respeitados na nossa maneira de entender Deus e seguir Jesus. Essa é a proposta. E assim nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite, agradecendo a companhia. Falei tanto que não deu nem para falar mais do pessoal, que nem deram boa noite, mas era preciso que a gente fizesse essa reflexão. E vamos encerrar com uma página de Emmanuel, através da psicografia de Chico, por isso que a gente diz da importância dele, que ele fala: nos dias difíceis, reflete nos outros dias que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença do ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno, em todos os detalhes surgiu a medicação e a providência, as providências ideais que o arrebataram da morte. Confiamos em Deus, confiamos nos amigos espirituais, confiamos que Jesus está no leme, Jesus está à frente, é o nosso modelo e guia.
Então, que as nossas vibrações, nossa alegria, seja o bálsamo para corações sofridos, seja esperança para aqueles que se sentem desesperançados neste momento e seja luz para aqueles que se encontram em trevas, que possam despertar de alguma forma para o bem. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que os bons amigos espirituais possam socorrer a todas as necessidades e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos com a nossa página costumeira da Obra Pão Nosso. Fiquem em paz, fiquem bem, tenham tranquilidade, Jesus está no leme e tudo passa.